Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Queridos, esse louvor me fez refletir sobre parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. A gente hoje vive momentos onde a gente parece realmente que está cercado de muita coisa, cercado de uma ameaça, de um vírus que traz a morte, e cercado de notícias ruins, e cercado de várias coisas. E principalmente cercado do medo, né? E lá em 2 Crônicas 20, o texto fala assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Com essa notícia, Josafá ficou alarmado. Algumas versões ele ficou com medo, temeroso diante dessa notícia. Mas a Bíblia fala que Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu quero ficar só com esses versículos porque eu quero me atentar ao posicionamento de Josafá diante desse monte de notícias ruins, né? E a atitude de Josafá diante do medo foi de consultar o Senhor, foi de buscar o Senhor, foi de orar ao Senhor. E hoje a gente passa por um momento muito complicado, onde o medo tem tomado conta de muitas pessoas. Pode ser que você não esteja com tanto medo, não esteja tão preocupado, né? Assim, a ponto de... Mas existem pessoas que estão com muito medo de muita coisa. E aí, com Josafá, eu aprendi nesse momento que diante de um medo, diante do medo, diante de uma situação ameaçadora, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, né? E esse medo que tem tomado a vida das pessoas é uma coisa muito perigosa, porque o medo, aquele medo natural, aquele medo, tô com medo, uma coisa leve, ainda vai, mas o medo, quando ele se torna algo muito grandioso, ele se torna muito poderoso contra a nossa vida, né? E a gente precisa, nesse momento, ter um posicionamento diante desse medo, né? O que está te cercando? Que medo é esse que te cerca, que parece que você não vai conseguir, né? Então, à medida com que você vai se apegando a Deus, o medo vai saindo. Essa é a primeira instrução que a gente pode aprender com Josafá. À medida com que você vai se apegando, à medida com que você vai buscando ao Senhor, o medo vai saindo. A gente não pode, querido, alimentar o medo, de maneira alguma. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. Então, se você alimenta esse medo que você tá, esse desespero, isso vai crescer e muito, e isso vai realmente te sucumbir. Então, o medo, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser enfrentado. E qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Fazer como Josafá. Então, o medo, ele não considero nem um sentimento, e sim um espírito maligno, porque é muito complicado. É um espírito maligno que vem para tirar a sua paz. Ele vem para tirar o seu sono, ele vem para te trazer perturbação. Então, querido, sentir medo é normal, mas deixar o medo te dominar é uma questão muito perigosa, porque o medo, ele te paralisa. Você já deve ter ouvido isso. Ele te paralisa. Você, quando está com muito medo, você não consegue reagir, você para. E aquilo é muito perigoso para você. Então, a gente precisa reagir diante do medo e a gente precisa desintoxicar a nossa mente. Primeiro, a gente precisa se apegar a Deus. E a gente precisa desintoxicar a nossa mente. Como é que a gente faz isso? Primeiro,
se você, à medida com que você vai se apegando a Deus, à medida com que você vai mergulhando na palavra, à medida com que você vai orando, entregando e buscando o Senhor, você já está fazendo esse processo de desintoxicação da sua mente, né? A melhor maneira de desintoxicar a nossa mente é ouvindo a palavra de Deus. Assim você vai se encher de fé, se encher de expectativa. É aqui que você vai encontrar forças para vencer o medo. Em 1 João 4,18 ele fala assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, queridos, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é esse perfeito amor? Deus. Ele é o perfeito amor. Então, à medida que você vai se aproximando dele, à medida com que a palavra vai entrando dentro de você, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. À medida com que você vai lendo a palavra, se aproximando e clamando e buscando ao Senhor, você vai se enchendo de fé, você vai se enchendo de expectativa, de esperança, e não existe mais espaço para o medo. Então, assim que eu luto minhas guerras, e eu vim aqui falar isso para você, para que você não deixe o medo entrar no seu coração, medite na palavra de Deus, ore e cante. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Amém? Que Deus te abençoe.